29 de maio de 1950. Berlim, setor francês. Guardas arrastam um homem pelo corredor de concreto. Ele chuta, ele grita. O nome do prisioneiro é Fritz Suren. Em instantes, ele enfrentará algo inédito na história jurídica alemã moderna. O carrasco prepara a corda, o nó é ajustado. Por que essa execução entrou para a história? Parecia um procedimento padrão militar, mas o resultado foi uma tortura medieval. A corda aperta o pescoço, o alçapão se abre, o corpo cai. Mas a morte não chega. Não há o estalo rápido da vértebra quebrada. 12 minutos, 720 segundos de agonia. Fritz Suren fica pendurado na ponta da corda. O estrangulamento é lento. O corpo luta desesperadamente por ar que não entra nos pulmões. Na filmagem, nota-se, o rosto do condenado escurece para um tom roxo. A língua salta para fora de forma grotesca. Testemunhas oculares cobrem a boca. Alguns desviam o olhar em horror. As pernas de Fritz continuam a chutar o ar muito depois do tempo normal de um enforcamento. À primeira vista, uma falha técnica grosseira, mas na prática, uma vingança calculada. Isso não foi um acidente, não foi incompetência do carrasco. Relatos indicam que o executor de Fritz Suren prolongou o sofrimento intencionalmente. Ele ajustou a queda para não quebrar o pescoço, mas isso era apenas o acerto de contas. Para entender a brutalidade da morte, é preciso olhar para a vida do condenado. Fritz não era um criminoso comum. Ele foi o comandante do campo de concentração de Ravensbrück. 132 mil mulheres passaram pelos portões sob seu comando. 92 mil nunca saíram vivas. Elas morreram de fome, doença ou execução sumária. Nos arquivos, lê-se a descrição dos experimentos médicos, testes de enxerto ósseo, infecções induzidas, procedimentos que reviram o estômago de qualquer legista. Fritz supervisionava tudo. Ele assinou pessoalmente ordens para a execução de crianças. Sua crueldade era tão técnica e fria que até outros oficiais da SS o consideravam perturbador. Mas o caminho distorcido desse homem começou muito antes da guerra, em um lugar que ninguém esperaria. A razão pela qual ele morreu gritando na forca não é simples. O som da sirene do presídio cessa. O corpo finalmente para de se mover. Antes de descer aos detalhes desse pesadelo, verifique a inscrição no canal. Ative o sino de notificações. A análise a seguir testa tudo o que se sabe sobre justiça e natureza humana. Aqui, a história oficial termina e o horror real começa. 10 de junho de 1908. Nessa data, o mundo recebeu um futuro carrasco na pequena cidade alemã de Varel. Seus pais o batizaram de Fritz Suren. O pai era um simples padeiro com as mãos sempre sujas de farinha. A mãe cuidava da casa, uma família de classe trabalhadora tentando sobreviver no crepúsculo do Império Alemão. Nada indicava o futuro sombrio daquela criança. Fritz frequentou as escolas locais. Não era brilhante, não era violento, era apenas um rosto comum na multidão. Um garoto invisível. Fritz nasceu um monstro? Os registros escolares indicam que não. Mas a história tem ferramentas cruéis para transformar homens medíocres em assassinos. 1918. A Primeira Guerra Mundial terminou e a Alemanha desmoronou. O Tratado de Versalhes esmagou o país. Fritz tinha 10 anos. Ele viu seu mundo ruir. O orgulho nacional deu lugar à vergonha. A economia entrou em colapso total. Nas ruas, a hiperinflação destruía vidas. O dinheiro não valia o papel em que era impresso. Houve-se relatos da época. Pessoas carregavam carrinhos de mão cheios de marcos apenas para comprar um único pão. O pai de Fritz lutava para manter a padaria aberta. O cheiro de fermento foi substituído pelo cheiro de desespero. As fornalhas esfriaram por falta de carvão. Essa geração cresceu com fome. Eles ouviram histórias sobre a grandeza alemã, mas viam apenas miséria e humilhação. À primeira vista, uma crise econômica comum, mas na prática, era o combustível perfeito para o extremismo. Fritz Suren absorveu esse veneno. Ele viu o pai fracassar, viu os vizinhos implorarem. O ressentimento cresceu dentro dele como um câncer. Durante a adolescência, ele vagou de emprego em emprego. Trabalhou como operário braçal. Tentava encontrar um lugar em uma sociedade quebrada. Continuava sendo ninguém. Um homem esquecível. Mas isso era apenas o começo. 1928. Fritz completou 20 anos. Algo mudou. Ele encontrou um propósito. Ele se alistou na SS, a Schutzstaffel. Naquele momento, era apenas a guarda pessoal de Hitler. Um grupo pequeno de fanáticos. Usavam uniformes pretos, juravam lealdade absoluta até a morte.
Na foto de arquivo, nota-se: os olhos de Fritz brilham com uma nova determinação. A postura é rígida. A organização cresceu rápido. Sob o comando de Heinrich Himmler, a SS tornou-se um Estado dentro do Estado, uma máquina de morte, e Fritz subiu os degraus dessa hierarquia com uma velocidade alarmante. Aqui está o detalhe crucial: ninguém forçou Fritz, ninguém apontou uma arma para sua cabeça, ele se voluntariou. Em um momento onde poderia escolher qualquer caminho, ele escolheu a violência. Por quê? O que leva um jovem de 20 anos a vestir a camisa do extremismo? A resposta é seca. Fritz passou a juventude se sentindo impotente. A SS oferecia o oposto, oferecia poder. O uniforme preto era uma armadura contra a insignificância. Ele nunca mais seria o filho do padeiro falido. Agora, ele causava medo. Os anos seguintes foram marcados por brutalidade nas ruas. A SS não atuava como exército regular. Eles agiam como gangues, invadiam reuniões da oposição, quebravam vidraças, espancavam comunistas e socialistas. Fritz estava na linha de frente. Ele empunhava o cacetete com vontade. O som de ossos quebrando não o incomodava. Pelo contrário, seus superiores notaram essa eficiência fria. Não havia margem para erro. A lealdade precisava ser testada com sangue. 1934. A noite das facas longas. Hitler ordenou o expurgo da liderança da SA. Era um massacre interno. Fritz Sören estava lá. Ele não hesitou. Participou das prisões. Auxiliou nas execuções de antigos aliados do partido. Ouve-se o barulho seco dos disparos de execução nos pátios das prisões. Fritz puxou gatilhos, assinou sentenças, viu homens que conhecia caírem mortos no chão de concreto. Não houve crise de consciência. Não houve insônia. Para ele, aquilo não era assassinato, era serviço. Ele havia encontrado sua vocação. O regime nazista percebeu que tinha uma ferramenta valiosa em mãos. O partido decidiu então dar a Fritz uma nova tarefa, uma posição onde sua crueldade poderia florescer sem limites. A verdadeira escuridão estava apenas começando. Em 1937. Foi nesse ano que a SS decidiu criar algo inédito na Alemanha nazista. Não era apenas mais uma prisão. Era um campo de concentração desenhado especificamente para mulheres. Ravensbrück abriu seus portões a cerca de 80 quilômetros ao norte de Berlim. Por que Fritz Sören foi o escolhido para essa nova missão? Havia dezenas de oficiais disponíveis, mas o partido precisava de alguém que não hesitasse em brutalizar mulheres e crianças. Fritz era perfeito para o trabalho. Ele chegou a Ravensbrück em 1938. Assumiu o posto de diretor administrativo. Era o segundo no comando, logo abaixo do comandante Max Kögel. Ele descarregou sua bagagem, vestiu o uniforme, assumiu o posto. Pela primeira vez na vida, Fritz Sören tinha poder real. Não era o poder de combate contra oponentes políticos que podiam revidar. Era um domínio absoluto e sem freios. Suas vítimas eram mulheres aprisionadas, sem defesa, sem recursos, sem esperança. À primeira vista, um centro de reeducação rigoroso, mas na prática, um laboratório de crueldade irrestrita. Inicialmente, o campo recebia prisioneiras políticas, testemunhas de Jeová que se recusavam a fazer a saudação a Hitler, comunistas, as chamadas associais. Eram mulheres consideradas inaptas para si e para a sociedade nazista ideal. Mas a guerra avançou. O perfil das detentas mudou. Ravensbrück passou a encarcerar milhares de judias, combatentes da resistência polonesa, prisioneiras de guerra soviéticas, mulheres trazidas à força de toda a Europa ocupada. Fritz Sören prosperou nesse ambiente de controle total. Não havia empatia. Sobreviventes o descreveram mais tarde: frio, metódico, vazio. Ao contrário de alguns comandantes que mostravam ocasionais lampejos de humanidade, Fritz não exibia nenhum. A câmera registra. Ele caminha entre as filas de prisioneiras com as mãos nas costas. O olhar não foca nos rostos. Ele tratava as prisioneiras não como seres humanos, mas como objetos. Recursos a serem explorados até a exaustão. Ele implementou sistemas de trabalho forçado. As mulheres trabalhavam até cair. Ele supervisionou experimentos médicos. Vítimas eram torturadas em nome de uma pseudociência. Sören assinava as autorizações, organizava os turnos, fazia tudo com a eficiência destacada de um homem processando burocracia. Para ele, era exatamente isso: papelada.
números, problemas a serem eliminados, mas isso era apenas o aquecimento. O que realmente revela a natureza de Fritz aconteceu em 1942. Heinrich Himmler, o chefe supremo da SS, visitou Ravensbrück pessoalmente. No arquivo, nota-se, Himmler observa as instalações com aprovação. Ele ficou impressionado com a eficiência de Fritz, viu a lealdade cega, viu a organização impecável do sofrimento. Ali mesmo, ele promoveu Suren a comandante, a posição máxima, autoridade absoluta sobre cada alma viva dentro daqueles muros de concreto. Fritz Suren atingiu o auge da carreira aos 34 anos. Com a promoção, veio a liberdade total. Agora, ele podia implementar seus impulsos mais sombrios. Ninguém questionaria seus métodos. Ninguém fiscalizaria suas ordens. Ouve-se o som de portões pesados se fechando. O verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O que Fritz Suren fez em seguida o tornaria um dos criminosos de guerra mais procurados da Europa. As evidências contra ele se tornariam avassaladoras. Até os juízes mais brandos exigiriam sua cabeça. Como comandante, ele transformou Ravensbrück. O local deixou de ser apenas um campo de detenção. Virou uma máquina de morte industrializada. O campo não foi desenhado originalmente para o extermínio em massa imediato, como Auschwitz ou Treblinka. Mas Suren mudaria isso. Morte pela exaustão. Esse era o verdadeiro propósito do sistema. Não se tratava apenas de prender inimigos, mas de extrair cada gota de força vital até o colapso absoluto. Fritz Suren não apenas administrava o campo, ele aperfeiçoou a engrenagem com uma eficiência gelada. Por que não executá-las de imediato? Balas custavam dinheiro. O trabalho escravo gerava lucro antes do descarte. Milhares de mulheres chegavam a Ravensbrück, arrancadas de suas casas em toda a Europa ocupada. O processo de entrada era brutal. Elas eram despidas. Tinham os cabelos raspados, eram banhadas com produtos químicos contra piolhos, recebiam uniformes gastos, quase transparentes. No peito, triângulos coloridos marcavam sua posição na hierarquia da morte. As prisioneiras políticas carregavam o triângulo vermelho, criminosas comuns, o verde, testemunhas de Jeová, o roxo, as chamadas associais, o preto, e as judias, a estrela amarela. Fritz implementou um sistema de controle interno. Ele usou prisioneiras criminosas como capos. Eram funcionárias do campo, recrutadas entre as detentas mais violentas. Muitas vezes, provavam ser tão sádicas quanto os próprios guardas da SS. A rotina em Ravensbrück foi desenhada para quebrar o espírito humano. O despertar acontecia às 13h30 da manhã. O som das sirenes cortava o ar gelado, em seguida, a chamada. Esse processo podia durar horas, não importava o clima. As mulheres permaneciam em pé, imóveis, sob chuva, neve ou sol escaldante. Os guardas da SS contavam e recontavam. Procuravam qualquer movimento errado, qualquer pretexto para punição física. Depois da chamada, o trabalho forçado. As jornadas duravam de 12 a 14 horas. Algumas costuravam uniformes para a Wehrmacht até os dedos sangrarem. Outras montavam componentes elétricos para a Siemens. A gigante industrial firmou contrato direto com a SS para explorar essa mão de obra escrava. Havia também as fábricas do próprio campo. Empresas privadas alugavam essas mulheres sem qualquer escrúpulo moral. O lucro estava acima da miséria humana. À primeira vista, um complexo industrial movimentado, mas na prática, um matadouro lento. As rações de comida autorizadas por Fritz Suren eram calculadas matematicamente. O objetivo era a fome crônica. O café da manhã era apenas um líquido amargo, feito de grãos torrados, sem valor nutricional. O almoço trazia uma sopa aguada de nabos ou vegetais podres. Às vezes, encontravam-se vestígios de carne de cavalo. O jantar oferecia um pequeno pedaço de pão, ocasionalmente uma lasca de margarina ou uma colher de geleia. O consumo diário variava entre 800 e 1.200 calorias, menos da metade do necessário para quem realiza trabalho pesado. O resultado foi a devastação biológica. O corpo das mulheres consumia o próprio músculo e a gordura para sobreviver. A menstruação parava. Os dentes amoleciam e caíam. A pele esticava sobre os ossos, fina como papel. Na filmagem de arquivo, nota-se: os membros inferiores das prisioneiras inchados de forma grotesca. Era o edema. O corpo retinha líquidos numa tentativa desesperada de compensar a desnutrição.
Mas a fome e o trabalho não eram suficientes para Fritz Suhren. O campo tornou-se um laboratório macabro. O Dr. Karl Gebhardt, médico pessoal de Heinrich Himmler, usou Ravensbrück para seus testes privados. Com a total cooperação de Fritz, Gebhardt selecionava prisioneiras saudáveis. O objetivo era simular ferimentos de campo de batalha. Eles não fingiam os ferimentos, eles os criavam. Os médicos faziam incisões profundas nas pernas das mulheres, introduziam bactérias agressivas, inseriam pedaços de vidro, madeira e metal diretamente na carne aberta. Queriam testar a eficácia das sulfonamidas no tratamento de infecções de guerra. As operações eram realizadas sem anestesia ou com doses insuficientes. As mulheres gritavam enquanto sua carne era cortada e contaminada propositalmente. 74 polonesas passaram por isso. Ficaram conhecidas como as coelhas. Eram cobaias de laboratório em forma humana. Muitas sofreram danos permanentes nos nervos e ossos. Algumas morreram de gangrena ou infecção generalizada. Todas carregaram o trauma físico e mental pelo resto da vida. Fritz Suhren sabia de tudo. Ele autorizava os procedimentos. Ele fornecia às vítimas. Ouve-se, nos relatos das sobreviventes, a descrição da frieza do comandante. Quando as mulheres imploravam por misericórdia, ele permanecia imóvel. Testemunhas afirmaram que Fritz visitava o bloco médico ocasionalmente. Ele observava as feridas abertas e as pernas necrosadas com o mesmo desinteresse de quem confere um estoque de almoxarifado. Para ele, não eram pessoas sofrendo dores inimagináveis, eram dados estatísticos na pesquisa de outra pessoa. Mas isso era apenas uma faceta do terror. Os experimentos médicos eram terríveis, mas o tratamento dispensado às crianças em Ravensbrück revelava um nível de crueldade que desafiava a lógica. Foi essa parte específica da história de Fritz que tornou sua execução final um ato necessário de justiça. De 50 a 80 crianças. Esse foi o saldo final de uma única ação de limpeza. Ravensbrück não foi projetado para abrigar menores. O regulamento original proibia a presença deles, mas a guerra avançava e as políticas nazistas tornavam-se extremas. Trens chegavam lotados todos os dias. Mulheres desciam dos vagões de gado com bebês no colo. Outras crianças nasciam dentro do próprio perímetro do campo. Eram frutos de estupros cometidos pelos guardas da SS ou de relações proibidas entre prisioneiros. O problema logístico estava criado. Fritz Suhren precisava decidir o destino desses recém-nascidos. Qual foi a solução encontrada pelo comandante? Ele não construiu um berçário. Ele projetou um corredor para a morte. Fritz ordenou a criação de um barracão separado. Os prisioneiros o chamavam de Bloco das Crianças. À primeira vista, um alojamento para os menores, mas, na prática, um depósito de cadáveres em espera. Não havia nada de infantil naquele lugar. As condições eram deliberadamente letais. As crianças recebiam rações de comida ainda menores que as dos prisioneiros adultos. Não havia roupas quentes, não havia cobertores, não havia atendimento médico básico. O chão era de concreto ou terra batida. No inverno, o bloco das crianças não tinha aquecimento. O frio penetrava pelas frestas da madeira. Bebês congelavam até a morte nos braços de suas mães durante a madrugada. Pela manhã, os guardas apenas recolhiam os corpos rígidos, mas a crueldade de Fritz ia além da negligência passiva. Em 1944, o cenário mudou. O regime nazista entrou em desespero. Heinrich Himmler enviou uma ordem direta: eliminar todas as testemunhas. Ninguém que pudesse depor sobre as atrocidades do campo deveria sobreviver. Fritz recebeu a instrução. Ele não hesitou. A ordem era matar as crianças de Ravensbrück. Era uma noite fria de abril de 1945. Faltavam apenas algumas semanas para a libertação do campo. Fritz selecionou pessoalmente os alvos da execução. Soldados entraram no bloco. O caos se instalou. Crianças foram arrancadas à força dos braços das mães. Gritos e choro preencheram o pátio. Elas foram jogadas nas carrocerias de caminhões militares como carga indesejada. Os veículos partiram para um local não revelado na floresta. O método variou. Alguns grupos foram fuzilados na beira de valas comuns, outros foram trancados em unidades móveis de gás. O monóxido de carbono sufocou os gritos. O número exato permanece incerto, mas sobreviventes estimam que entre 50 e 80 crianças foram assassinadas naquela operação.
Fritz Suren assinou as ordens de transporte. Ele organizou a logística do combustível e da munição. Testemunhos afirmam que ele estava presente durante as execuções. Na filmagem mental dos sobreviventes, a imagem é clara. Fritz observa tudo com desapego, sem emoção, sem desviar o olhar. Que tipo de homem ordena a execução de crianças? Que mecanismo psicológico permite encarar um menor aterrorizado e decidir que ele deve morrer? Fritz nunca demonstrou remorso, ele nunca exibiu dúvida, ele nunca pareceu lutar com sua consciência. Psicólogos que estudaram os perpetradores nazistas identificaram o fenômeno, chamaram de desengajamento moral. É a capacidade de desativar as restrições éticas normais. A desumanização era a chave. Fritz não via as vítimas como indivíduos, ele as via como categorias. Eram problemas logísticos a serem resolvidos. A linguagem burocrática ajudou a distanciar o perpetrador da realidade do sangue. Nos relatórios oficiais, Fritz não assassinava crianças. Ele implementava tratamento especial. Ele processava reduções do campo. Ele apenas cumpria ordens. Mas todo o ciclo de violência ficou documentado para a história. Início de 1945. O cerco se fechava. A guerra virou contra a Alemanha e a posição de Fritz Suren em Ravensbrück tornou-se insustentável. Ao leste, ouvia-se o trovão da artilharia soviética. O Exército Vermelho avançava rápido. A liberação do campo não era uma possibilidade, era uma certeza matemática. Fritz encarou uma escolha final. Poderia permanecer no posto e enfrentar a justiça pelos seus atos, ou poderia tentar apagar a história e fugir. Fiel ao seu perfil, ele escolheu salvar a própria pele. Porque ele não apenas desapareceu na noite, ele tinha recursos para isso. Mas, para Suren, a crueldade era um dever administrativo até o último segundo. No final de março e início de abril, ele deu a ordem: evacuação total. Milhares de prisioneiras foram expulsas dos barracões. Começaram as marchas da morte. Não foi uma retirada organizada, foi um extermínio em movimento. Mulheres caminhavam por dias na lama e na neve, sem comida adequada, sem água, sem pausas para descanso. Ouve-se apenas o som dos passos arrastados e o engatilhamento das armas. Quem não conseguia acompanhar o ritmo recebia um tiro. Guardas da SS executavam as retardatárias ali mesmo, na beira da estrada. Fritz supervisionou pessoalmente algumas dessas colunas. Ele observava o sofrimento contínuo enquanto seu regime desmoronava ao redor. Mas isso não era o suficiente. Antes de abandonar o escritório, Fritz iniciou a queima de arquivo. O objetivo era destruir qualquer prova física dos crimes. Ele ordenou que o crematório operasse em capacidade máxima, 24 horas por dia. Na imagem, percebe-se a fumaça preta constante. Corpos eram jogados nas fornalhas em ritmo industrial, queimando mais rápido do que nunca. Documentos vitais foram triturados, registros de mortes viraram cinzas, listas de testemunhas foram eliminadas. Ele sabia exatamente o tamanho da sua culpa e sabia que o mundo exigiria uma conta. 30 de abril de 1945. As forças soviéticas romperam os portões de Ravensbrück. O cenário era dantesco. Encontraram aproximadamente 3.500 prisioneiras. Estavam doentes demais para a evacuação, a maioria à beira da morte por inanição e tifo. O campo estava forrado de cadáveres. À primeira vista, um local abandonado. Mas na prática, uma cena de crime em escala industrial. No crematório, os soldados encontraram corpos parcialmente queimados nos fornos. A tentativa de ocultação falhou. A evidência do assassinato em massa era avassaladora, indiscutível. Mas o principal culpado havia evaporado. Fritz Suren desapareceu no caos do colapso alemão. Começaram os 4 anos de sombra. Ele se tornou um fugitivo. Entre milhares de criminosos de guerra nazistas tentando se misturar às ruínas da Europa. Ele usava nomes falsos, documentos forjados, dormia em casas de simpatizantes, movia-se constantemente para evitar patrulhas. Ele era um fantasma em um continente destruído. Mas os investigadores eram pacientes. A caçada foi meticulosa. Sobreviventes começaram a fornecer depoimentos detalhados. Elas não esqueceram. Descreveram o rosto dele, seus trejeitos nervosos, o timbre exato da sua voz, relataram incidentes específicos. Momentos em que Fritz ordenou execuções pessoais ou supervisionou sessões de tortura. O dossiê contra ele engrossava a cada mês. A comunidade internacional estava determinada.
Homens como Fritz Suren não poderiam escapar. A busca se intensificou. As forças de ocupação estabeleceram tribunais de crimes de guerra por toda a Alemanha. Americanos, britânicos, franceses e soviéticos cruzavam dados. Todos tinham listas de procurados. O nome de Fritz aparecia perto do topo. Ele não era um peixe pequeno. Comandou um dos campos mais notórios do regime, supervisionou a morte de dezenas de milhares, autorizou experimentos médicos sádicos, ordenou a execução de crianças, implementou políticas de assassinato sistemático. Não havia dúvida sobre a culpa. A única dúvida era geográfica. E então, a sorte acabou. Em maio de 1949, 4 anos após entrar na clandestinidade, o cerco se fechou. Um erro de cálculo. Foi isso que custou a liberdade de Fritz Suren. A polícia militar americana fechou o cerco na Baviera. Fritz não teve para onde correr. Ele tentou se misturar, desaparecer, virar fumaça. Mas os sobreviventes tinham boa memória. As autoridades usaram fotografias mostradas a ex-prisioneiros para confirmar a identidade do alvo. Quando as algemas estalaram em seus pulsos, a estratégia de defesa começou imediatamente. Porque Fritz acreditava na impunidade, ele confiava na velha desculpa de apenas seguir ordens. Mas esse argumento já havia sido destruído pelos juízes em Nuremberg. Ele tentou minimizar tudo. Disse que não tinha autoridade para desobedecer Heinrich Himmler. Jurou que nunca puxou o gatilho pessoalmente. Alegou que o caos em Ravensbrück fugia ao seu controle. Mas essas mentiras não sustentaram o peso da verdade. Uma a uma, as testemunhas entraram no recinto. Mulheres sobreviventes descreveram a crueldade pessoal de Suren. Não eram relatos vagos. Elas falavam de sua eficiência fria, da ausência completa de empatia, de sua presença física durante as seleções para a câmara de gás. As provas se amontoaram na mesa da acusação. O volume era tão absurdo que até o advogado de defesa de Fritz parecia perdido. Ele não tinha como montar um caso credível. A culpa estava provada, além de qualquer dúvida razoável. Restava apenas decidir o tamanho da punição. E aqui, a história toma um rumo sombrio. O julgamento ocorreu em Rastatt, na Alemanha, em 1949. Mas quem comandava o tribunal eram os franceses. A França tinha jurisdição sobre crimes cometidos contra seus cidadãos nos campos nazistas. O processo foi metódico, duro, implacável. À primeira vista, um procedimento legal padrão, mas na prática, um acerto de contas com o diabo. Os promotores não pouparam detalhes, apresentaram documentos assinados por Fritz, mostraram como ele implementou as políticas de extermínio, provaram que ele autorizou experimentos médicos brutais. Mulheres polonesas foram torturadas e mortas em nome da pseudociência. Nota-se no registro do tribunal. Oficiais calejados baixam a cabeça ao ouvir os relatos. Sobreviventes falaram sobre ver amigas, irmãs e mães morrerem sob o comando de Suren. Mas o depoimento de Wanda Poltavska mudou a atmosfera da sala. Ela era uma das coelhas, uma vítima de experimentos. Wanda descreveu o processo cirúrgico em detalhes excruciantes. Ela contou como Fritz a selecionou pessoalmente. A câmera registra. O réu ouve tudo sem mover um músculo facial. Wanda narrou como os médicos cortaram sua perna, sem anestesia adequada. Ela gritava de dor, e Fritz Suren observava. Ele não demonstrava nojo, nem prazer, nem pena. Ele olhava para as feridas abertas como um fazendeiro avalia o gado. Ele visitou o bloco médico diversas vezes para inspecionar o progresso da infecção. O tribunal mergulhou em um silêncio atordoado. Não era especulação. Era a prova ocular da participação direta do comandante. Mas isso era apenas o começo. Outra sobrevivente subiu ao estrado. O foco mudou para abril de 1945. Execuções de crianças. Ela foi forçada a carregar os pequenos para os caminhões da morte. O relato foi visceral. Mães tentavam esconder seus filhos sob casacos, atrás de barracões, em qualquer sombra disponível. Fritz Suren supervisionava a captura pessoalmente. A testemunha descreveu o som. O choro das crianças sendo arrancadas dos braços das mães. O ronco dos motores dos caminhões se afastando, a poeira baixando no pátio vazio. Todos sabiam que eles nunca voltariam. O promotor fez a pergunta final. Ela tinha certeza da identidade do oficial?
A mulher olhou diretamente para o banco dos réus, apontou o dedo e disse sem tremer: "Aquele é o homem. Eu nunca esquecerei o rosto dele." No vídeo da época, percebe-se, Fritz permanece estático, com o olhar fixo no vazio. Ele manteve o mesmo distanciamento gélido que exibia no campo de concentração. O veredito não surpreendeu ninguém. 3 de março de 1950, o tribunal deu a sentença, culpado por crimes contra a humanidade, pena de morte por enforcamento. A execução seguiria a lei militar francesa. Fritz não reagiu, não protestou, não chorou, não implorou. Ouviu a tradução, levantou-se e deixou ser conduzido de volta à cela. Nos seus meses finais, capelães e guardas tentaram extrair alguma humanidade dele. Tentaram fazê-lo admitir a culpa, pedir perdão, expressar qualquer sinal de remorso pelo sofrimento de milhares. Ele recusou. Até o último segundo sustentou que era um soldado, que cumpriu seu dever, que a história o julgaria de outra forma. A negação foi total, absoluta e final. 12 de maio de 1950. Essa era a data marcada para o fim definitivo de Fritz Surren. Ele iria para o túmulo sem admitir a culpa. A negação era absoluta, total. Para ele, o horror de Ravensbrück era apenas burocracia. As autoridades francesas prepararam a forca na prisão de Rastatt. O equipamento foi testado. As testemunhas oficiais foram convocadas conforme a lei exige. Tudo parecia seguir o protocolo militar estrito. O carrasco designado para a tarefa era um francês chamado Fernand Maisonnier. Ele servia como executor-chefe da França desde 1947. Era um profissional experiente e técnico, mas essa execução seria diferente de todas as outras que ele já havia conduzido. Algo terrível estava prestes a acontecer naquele cadafalso. Foi um acidente mecânico ou uma vingança deliberada? Até hoje, essa questão permanece aberta, mas o fato concreto é perturbador. O evento daquele dia foi tão grotesco que o processo precisou ser paralisado. A morte foi adiada. A alvorada rompe sobre a prisão de Rastatt. Fritz Surren acorda com o barulho da chave na fechadura de ferro. Informam ao prisioneiro: hoje é o dia. Oferecem uma última refeição. Ele mal toca na comida. O prato permanece quase cheio. Um padre entra na cela para oferecer consolo espiritual. Surren recusa imediatamente. Ele não demonstra nenhum interesse em fazer as pazes com Deus. Guardas o escoltam pelo corredor. Ouve-se apenas o som rítmico das botas no chão de pedra. O caminho até a câmara de execução é longo. Na sala, as testemunhas já se reuniram. Oficiais militares franceses, observadores legais, jornalistas com seus blocos de anotações. No quadro nota-se um grupo distinto, sobreviventes de Ravensbrück. Mulheres que viajaram até a Alemanha especificamente para ver este homem morrer. A atmosfera na sala é espessa, tensão, expectativa e uma raiva mal contida. Fritz Surren está prestes a receber o que dezenas de milhares de suas vítimas nunca tiveram. Uma execução formal sob o império da lei. Mas o que acontece a seguir choca a todos os presentes. Surren é conduzido aos degraus da plataforma. O carrasco Maisonnier coloca a corda. O nó é ajustado com precisão ao redor do pescoço, seguindo o procedimento padrão. Perguntam ao condenado se ele tem últimas palavras. Fritz fala brevemente. À primeira vista, um homem derrotado, mas na prática, um fanático impenitente. Ele repete a velha defesa. Diz que estava apenas cumprindo ordens. Afirma que não carrega responsabilidade pessoal pelas mortes no campo. É o mesmo discurso que manteve durante todo o julgamento. Ninguém se convence. As testemunhas o encaram com desprezo frio. Nota-se nas sobreviventes o esforço físico para controlar as emoções, mãos fechadas em punhos, rostos contorcidos, uma mistura visível de luto e fúria. O sinal é dado. O carrasco aciona a alavanca. O alçapão deveria abrir. O corpo deveria cair no vácuo. Mas algo dá errado. Ouve-se o som metálico da alavanca travando. O mecanismo emperra. O alçapão não cede. Fritz Surren continua de pé, com a corda no pescoço, esperando por uma morte que não chega. O silêncio na sala é total e constrangedor. Maisonnier sinaliza imediatamente para parar. Isso não tem precedentes. Oficiais correm para examinar a falha mecânica. Descobrem que o mecanismo do alçapão travou, possivelmente falta de manutenção, talvez sabotagem deliberada. Isso nunca foi confirmado. Mas a execução não pode prosseguir. Fritz Surren é retirado da plataforma. A corda é removida de seu pescoço. Ele é levado de volta para a cela enquanto os reparos começam.
Imaginem a tortura psicológica desse momento. Ele se preparou mentalmente para o fim. Caminhou até a forca, sentiu o cânhamo áspero na pele e então ganhou uma sobrevida inesperada. As sobreviventes que viajaram para testemunhar sua morte estão devastadas. Algumas choram abertamente. A sensação no recinto é de que a justiça foi negada mais uma vez, mas as autoridades francesas garantem: é apenas uma pausa. A execução será remarcada assim que a forca for testada novamente. Fritz Suren ganhou 17 dias adicionais de vida. "17 dias. Esse foi o tempo exato que o destino concedeu a ele. 17 dias para questionar se aquilo era um adiamento temporário ou uma fuga milagrosa da justiça. Os guardas da prisão de Rastatt relataram a mudança imediata. Fritz Suren, antes frio e arrogante, desmoronou. Ele parou de comer regularmente. Passava o dia andando de um lado para o outro na cela estreita, 3 passos para ser a parede, 3 passos para ir à grade. O estresse psicológico da execução falhada quebrou a postura que nem a guerra havia derrubado. Ele estava isolado, preso em sua própria mente. Por que o mecanismo falhou na primeira vez? Parecia um erro técnico, mas nos corredores da prisão, a verdade soava mais sombria. Rumores começaram a circular entre prisioneiros e funcionários. Dizia-se que a falha no alçapão não foi acidente. Segundo essas teorias, alguém com acesso à câmara de execução sabotou o mecanismo deliberadamente, não para salvar Fritz Suren, mas para prolongar sua tortura psicológica. A hipótese era clara. Talvez um guarda que perdeu a família nos campos nazistas ou um operário da manutenção quisesse que Fritz sentisse o terror da morte 2 vezes. Outros sussurravam algo diferente. Diziam que a sabotagem era uma mensagem. Uma execução mecânica era limpa demais, rápida demais para um homem que causou tanto sofrimento prolongado. Esses boatos nunca foram comprovados. O relatório oficial citou falha mecânica, mas a especulação revelava o clima da Alemanha do pós-guerra. Havia um sentimento generalizado de que a forca legal era uma punição insuficiente. Homens como Fritz Suren mereciam algo pior do que uma queda rápida e um pescoço quebrado. Mas o tempo acabou. 29 de maio de 1950. 17 dias após a falha, Fritz Suren é acordado antes do amanhecer. A sentença seria cumprida naquele dia. A forca havia sido reparada. Oficiais testaram o mecanismo repetidas vezes. Estavam determinados. Não haveria segunda chance. Fritz recebe a última refeição. Recusa novamente. O mesmo padre retorna à cela. Desta vez, Fritz fala brevemente, mas suas palavras são vazias. Nenhum sinal de remorso. Nenhum pedido de perdão pelas atrocidades cometidas. Ele é levado mais uma vez pelo longo corredor. Passa pelas celas de outros criminosos de guerra nazistas que aguardam a própria vez. Alguns gritam nomes, outros permanecem em silêncio absoluto. Fritz chega à câmara de execução e encontra as mesmas testemunhas. Sobreviventes de Ravensbrück voltaram. Elas viajaram centenas de quilômetros, suportaram o trauma da falha anterior e retornaram. A atmosfera mudou. À primeira vista, o mesmo cenário de dias atrás. Mas, na prática, a tensão elétrica no ar era palpável. Os rostos das sobreviventes mostravam exaustão e uma determinação sombria. Elas esperaram 5 anos por este momento. Agora, queriam ver o fim. Fritz Suren sobe os degraus da forca. O rosto está pálido, sem sangue. Seus movimentos são robóticos. O impacto psicológico das últimas 2 semanas é visível. Ele não é mais um comandante. É um homem quebrado caminhando para o abismo. O carrasco, Fernand Meissonier, coloca o laço no pescoço de Fritz mais uma vez. Ele ajusta a corda com precisão. E é aqui que a controvérsia começa. A posição do nó define a forma da morte. Em um enforcamento técnico e correto, o nó deve ficar ao lado do pescoço, geralmente atrás da orelha esquerda. Quando o alçapão abre e o corpo cai, o tranco súbito quebra a 2ª e a 3ª vértebras cervicais. A inconsciência é imediata. A morte ocorre em segundos, é o método considerado humano. Mas se o nó for posicionado de forma diferente, atrás da nuca ou sob o queixo, a queda não quebra o pescoço. Em vez disso, a corda apenas aperta a traqueia. A morte ocorre por estrangulamento lento. O condenado permanece consciente, lutando por ar
sufocando durante minutos intermináveis. Era assim que se executava na Idade Média, crueldade deliberada. Carrascos modernos são treinados para evitar isso. Então, quando Meissonier posicionou o nó em Fritz Suren, ele tinha uma escolha: uma morte rápida ou o sofrimento máximo. O sinal é dado. O alçapão se abre com um estrondo. Fritz Suren despenca pelo buraco com um tranco violento. A corda estica, e então as testemunhas veem algo que as assombraria para sempre. Fritz não fica imóvel. O pescoço não quebra. O laço aperta a garganta e o processo de estrangulamento começa. O corpo entra em convulsão imediata. As pernas chutam o ar vazio abaixo da forca, buscando apoio que não existe. Suas mãos, que deveriam estar amarradas com mais segurança, conseguem se soltar parcialmente. Elas sobem em direção ao pescoço. Unhas arranham o laço desesperadamente. É um instinto animal de sobrevivência tentando aliviar a pressão. Visualmente, a transformação é grotesca. O rosto muda de cor, do branco pálido para um vermelho vivo, do vermelho para um roxo profundo. O fluxo de sangue para o cérebro é restringido, mas não cortado. Ele está consciente, ele está ciente e está morrendo da forma mais agoniante possível. As testemunhas reagem com choque. Alguns viram o rosto, incapazes de assistir à cena. Outros encaram com fascinação paralisada. Estavam vendo o tipo de morte prolongada que o próprio Fritz infligiu a milhares de vítimas. As sobreviventes de Ravensbrück têm reações mistas. Algumas sentem náusea física. Percebem que assistir a um homem estrangular lentamente é mais perturbador do que imaginavam. Outras sentem uma satisfação dura. Acreditam que aquele sofrimento é uma fração minúscula do que ele merece. Uma sobrevivente escreveu mais tarde em suas memórias: ela não sentiu piedade ao ver as pernas de Fritz chutando o ar. Ela pensou nas crianças assassinadas, nas mulheres torturadas, e desejou que o sofrimento dele durasse ainda mais. A questão moral pairava na sala. Era justiça ou vingança? A execução se arrasta. 1 minuto passa. Fritz ainda está vivo. Ainda está consciente, ainda luta. Seus movimentos tornam-se mais desesperados, mais violentos. Ouve-se o som do sufocamento, um gargarejo áspero e horrível enquanto ele busca ar que não entra. 2 minutos. As convulsões não diminuem. Numa execução normal, o condenado estaria inconsciente em segundos e morto em 2 minutos. Mas Fritz Suren continua vivo, experimentando cada segundo de sua asfixia lenta. Os oficiais da prisão começam a trocar olhares desconfortáveis. 12 minutos. Esse foi o tempo exato que o relógio marcou. Por que a execução saiu do controle? A lei exigia uma morte rápida, mas a realidade entregou uma tortura medieval. Os oficiais trocam olhares nervosos, o ambiente na sala muda instantaneamente. Não é assim que um enforcamento deve acontecer. Testemunhas gritam, pedem intervenção imediata, exigem misericórdia ou pelo menos velocidade na morte de Fritz. Mas não existe protocolo para essa situação. O alçapão abriu, o corpo caiu. Agora, o processo precisa seguir seu curso natural, por mais brutal que seja. Ninguém toca na corda. 3 minutos se passam, depois 4. A luta física de Fritz diminui, mas não para. Ele ainda se move, ainda está consciente. No quadro, a imagem é grotesca. O rosto assume um tom roxo escuro pela falta de circulação. Os olhos parecem saltar das órbitas devido à pressão intracraniana. A língua projeta-se para fora da boca. Ouve-se o som abafado da respiração forçada. É uma cena bárbara. Lembra os cadafalsos da Idade Média e não a justiça moderna que as nações tentavam estabelecer. 5 minutos. 6 minutos. O cheiro de medo e fluidos corporais preenche a sala. Algumas testemunhas não suportam. Elas abandonam a câmara de execução, cobrindo a boca, incapazes de processar a visão. Os que ficam estão pálidos, mãos trêmulas. Até os guardas, homens treinados para a violência, desviam o olhar. Aquilo ultrapassou a fronteira da execução penal. Tornou-se algo diferente. À primeira vista, o cumprimento de uma sentença judicial. Mas na prática, um espetáculo de horror lento. 7 minutos, 8 minutos. Mas a morte se recusa a chegar. Os movimentos de Fritz tornam-se espasmos involuntários. O cérebro, faminto por oxigênio, começa a desligar os sistemas vitais um a um. O corpo balança na corda. Incrivelmente, o coração ainda bate. A resistência vital do condenado desafia a biologia básica. Ele deveria estar morto, mas continua lutando. 9 minutos, 10 minutos. A equipe médica começa a cronometrar cada segundo com precisão clínica.
Eles documentam o atraso para os registros oficiais. Na experiência deles, isso é inédito. Enforcamentos falhos geralmente terminam em 5 ou 6 minutos, mas Fritz Suren continua pendurado há 10 minutos completos. E ainda há sinais de vida. 11 minutos. O corpo sofre uma convulsão final e violenta. Depois, a quietude. Mas os médicos esperam, checam a respiração, buscam o pulso. 12 minutos após a abertura do alçapão. 12 minutos de estrangulamento lento. Finalmente, o médico confirma. Fritz Suren está morto. A execução terminou. O corpo fica pendurado pelo tempo regulamentar. Depois, é cortado e removido como um pedaço de carne. As testemunhas saem em silêncio absoluto. O trauma está visível em cada rosto. A pergunta que perseguiu a todos permanece viva entre os historiadores até hoje. A morte prolongada de Fritz Suren foi um acidente ou um ato deliberado? O carrasco Fernand Meissonier não era um amador, ele era experiente, treinado profissionalmente. Sabia calcular a queda, sabia posicionar o nó para quebrar o pescoço instantaneamente. Por que Fritz estrangulou por 12 minutos em vez de morrer na hora? A explicação oficial citou o acaso. Talvez o peso do corpo. Talvez a altura de Fritz tenha criado complicações físicas inesperadas. Disseram que a distância da queda foi mal calculada. Argumentaram que múltiplos fatores colidiram para causar o desastre. Mas muitos observadores rejeitaram essa versão. Eles suspeitavam de sabotagem técnica. Acreditavam que Meissonier posicionou o nó intencionalmente errado. O objetivo era simples: causar o máximo sofrimento possível. Uma vingança silenciosa contra um homem que causou dor imensurável a milhares de pessoas. Mas isso era apenas o começo das teorias. Alguns historiadores apontam a nacionalidade do carrasco. Meissonier era francês. A França sangrou sob a ocupação nazista. Milhares de mulheres francesas foram enviadas para o campo de concentração de Ravensbrück. Muitas morreram sob o comando direto de Fritz Suren. É possível que o carrasco sentisse uma conexão pessoal com essas vítimas. Ele acreditava que Fritz merecia sentir na pele o que infligiu a tantas outras. Detalhes técnicos reforçam a suspeita. A câmera mental do evento revela falhas específicas. A colocação do nó estava incorreta. A distância da queda parecia calculada para não matar de imediato. As mãos de Fritz não estavam amarradas com a segurança do protocolo padrão. Isso permitiu que ele arranhasse a corda, prolongando a própria agonia. Individualmente parecem erros, juntos sugerem um plano. Mas Fernand Meissonier nunca falou. Ele manteve o silêncio profissional exigido pela sua classe. Continuou servindo como carrasco-chefe da França até 1947. Cumpriu seus deveres sem comentários ou controvérsias. Se ele torturou Fritz de propósito, levou esse segredo para o túmulo. As únicas pessoas que poderiam confirmar a verdade estavam naquela sala. A maioria já morreu. Restou apenas uma nota de rodapé perturbadora na história. Uma execução que falhou exatamente da maneira necessária para punir um monstro. Coincidência ou justiça? A resposta depende de quem você pergunta. Sobreviventes de Ravensbrück reagiram de formas distintas nos anos seguintes. Alguns sentiram alívio. O homem que os aterrorizou estava morto. Ele nunca mais machucaria ninguém. Para eles, o sofrimento dele na corda foi irrelevante comparado ao inferno que ele criou em vida. Assim, terminou o capítulo de Fritz Suren. (92.000 vítimas. Esse era o saldo macabro deixado por Fritz Suren. Qualquer sofrimento que ele tenha sentido na forca foi matematicamente insignificante. Décadas depois, uma sobrevivente encarou a câmera para uma entrevista. O rosto estava impassível, sem lágrimas. Ela declarou que não tinha nenhuma simpatia pelo carrasco. Para ela, os 12 minutos de agonia de Fritz eram nada, eram pó. Ele havia infligido anos de tortura sistemática, havia imposto fome, frio e terror a mulheres e crianças inocentes. A sobrevivente foi cirúrgica em sua análise. Ela disse que sentia apenas um arrependimento, não pela morte dele, mas pelo fato de que ele não pôde experimentar a medida completa da dor que causou. Uma única morte jamais equilibraria a balança de 92.000 vidas interrompidas. Por que a execução gerou reações tão opostas? Parecia um momento de celebração unânime. Mas o método brutal dividiu até mesmo as vítimas. Outras sobreviventes expressaram um desconforto visível. Elas reconheciam a culpa de Fritz.
Sabiam que a sentença de morte era justa, mas a maneira como ele morreu as perturbou profundamente. No relato escrito, percebe-se a letra trêmula de uma ex-prisioneira de Ravensbrück. Ela descreveu a cena. Assistir Fritz sufocar lentamente lhe causou náuseas físicas, não porque ela tivesse pena dele, mas porque sentiu medo de que aquele espetáculo a rebaixasse ao nível moral do nazista. Ela temia que sentir satisfação com o sofrimento alheio fosse uma derrota. Se ela gostasse daquela dor, os nazistas teriam vencido, teriam corrompido sua humanidade para sempre. Ela queria Fritz morto, queria a punição, mas não queria se tornar o tipo de pessoa capaz de assistir a um sufocamento e sentir alegria. Mas esse debate não terminava ali. Essa complexidade moral transforma a execução de Fritz Surren em um caso histórico difícil de avaliar. As questões éticas vão muito além da morte de um único criminoso de guerra. O caso expõe as tensões fundamentais de como uma sociedade lida com monstros. À primeira vista, uma simples execução judicial, mas na prática, um teste para a própria civilização. De um lado, existem aqueles que defendem a dignidade absoluta. O argumento é claro: a forma como tratamos os piores criminosos define quem nós somos, e não quem eles são. A perspectiva humanitária sustenta que uma execução deliberadamente dolorosa degrada o carrasco, degrada a sociedade que ele representa. Segundo essa visão, nos tornamos bárbaros quando infligimos sofrimento desnecessário. A execução deve ser rápida, deve ser indolor, deve servir à justiça sem descer ao nível da vingança. Para esse grupo, a morte prolongada de Fritz foi uma falha do sistema, independentemente dos crimes dele. Do outro lado, estava a fúria justificada. Há quem argumente que certos crimes são tão hediondos que o perpetrador perde qualquer direito ao tratamento humano. Homens como Fritz Surren não apenas mataram. Eles torturaram crianças, realizaram experimentos médicos em vítimas indefesas, assassinaram dezenas de milhares sem um pingo de remorso. A câmera da história registra corpos esqueléticos jogados em valas comuns. Defensores dessa linha dura apontam a desproporção. Os 12 minutos de agonia de Fritz empalidecem diante da realidade das vítimas. Mulheres que morreram de fome ao longo de meses, prisioneiras que faleceram devido a feridas infectadas propositalmente, pessoas trabalhadas até a morte durante anos de labor forçado. O argumento é de que a verdadeira justiça exige proporcionalidade. Uma morte rápida e indolor seria insuficiente para crimes dessa magnitude. Seria um insulto à memória dos mortos. Essas perspectivas conflitantes revelam algo brutal sobre a natureza humana. Queremos acreditar que somos melhores que monstros como Fritz Surren. Queremos manter nossa humanidade intacta, mesmo ao punir o inominável. Mas também queremos que a justiça signifique algo. Queremos que a punição reflita a severidade do crime. Não existe resolução fácil para essa tensão. Cada sociedade é obrigada a decidir onde traçar a linha, onde termina a justiça legítima e onde começa a crueldade vingativa. A execução de Fritz Surren nos força a olhar diretamente para esse abismo. Um acidente terrível ou uma vingança calculada. O que aconteceu naquela forca define nossos valores sobre justiça. Não foi apenas uma morte, foi um teste moral. O contexto do pós-guerra adiciona camadas de brutalidade a essa discussão. Fritz Surren não estava sozinho na lista de condenados de Ravensbrück. Havia outros monstros, e cada um encontrou um fim diferente. Max Kugel, o primeiro comandante do campo, não esperou o juiz. Capturado, usou a própria arma. Tirou a própria vida antes do tribunal. Dorothea Binz, a supervisora que ensinava tortura, teve um destino mais formal. Prisão de Hamelin, 1947. A execução seguiu o protocolo. A queda foi limpa. A morte chegou em segundos. Carmen Mori, a prisioneira que colaborou com a SS e torturou colegas, também escapou da corda. Suicídio na cela, dias antes da sentença final. Por que a diferença no tratamento? A lei parecia igual para todos, mas a execução prática variava drasticamente. Johann Schwarzhuber, o vice de Fritz, balançou na forca em Hamelin. Médicos que conduziram experimentos humanos em Ravensbrück foram executados após os julgamentos de Nuremberg. A maioria morreu de forma eficiente. O pescoço quebrava. O sofrimento era mínimo, mas uma minoria, incluindo Fritz Surren, enfrentou uma agonia prolongada. Oficialmente, falhas mecânicas, erros de procedimento. À primeira vista, incompetência técnica,
mas na prática, retribuição sádica. Historiadores debatem as causas. Alguns afirmam que foi acaso. Diferentes carrascos, jurisdições distintas, equipamentos velhos. Outros enxergam um padrão claro. Criminosos com históricos particularmente hediondos recebiam a corda ruim. O caso de Suren se encaixa nessa segunda teoria. A conexão francesa era forte. Milhares de mulheres francesas morreram sob suas ordens diretas e o carrasco era francês. Ele podia ter um investimento pessoal na dor de Fritz. Não bastava matar, era preciso fazer sofrer. Mas isso era apenas o começo do impacto. A notícia do enforcamento lento cruzou as fronteiras. Chegou às comunidades de sobreviventes em toda a Europa. Para alguns, trouxe o fechamento. Saber que o atormentador sentiu dor física validou o sofrimento delas. Era a justiça terrena, operando antes do julgamento divino. Para outros, abriu feridas antigas. Ao lerem sobre os minutos finais de Fritz, reviveram o próprio trauma. A imaginação preenchia os detalhes da asfixia. Cartas de sobreviventes inundaram os jornais. O debate público acendeu. A controvérsia atingiu a Assembleia Nacional Francesa. Legisladores exigiram respostas, questionaram se a execução foi limpa ou bárbara, pediram inquéritos, o governo recusou. A resposta foi seca, a sentença foi cumprida conforme o tribunal. O assunto estava encerrado, mas nos corredores da prisão o assunto continuava vivo. Os guardas que assistiram à execução não conseguiam esquecer. Relataram pesadelos recorrentes. Ouviam durante o sono os sons guturais de Fritz tentando respirar. Lembravam-se dos detalhes físicos. Na cena descrita pelas testemunhas, os olhos de Fritz saltavam das órbitas enquanto o ar acabava. O trauma foi contagiante. Vários guardas solicitaram transferência imediata. Recusaram-se a participar de futuras execuções. O que viram naquela sala de enforcamento quebrou a frieza profissional. A justiça foi servida, mas o método deixou cicatrizes permanentes em quem puxou a alavanca. 12 minutos. Esse foi o tempo exato da agonia na forca. O trauma não atingiu apenas o condenado. Até os guardas mais calejados, veteranos de múltiplas execuções, desviaram o olhar. O impacto psicológico no pátio levanta uma questão perturbadora sobre a morte de Fritz Suren. Se o executor Pierre Messonnier planejou essa crueldade, se ele intencionalmente prolongou o sofrimento, ele calculou o custo para as testemunhas, ou o desejo de vingança era tão visceral que o dano colateral foi considerado aceitável? Por que esse caso ainda é debatido hoje? Parecia apenas mais um nazista morto, mas a brutalidade da execução transformou Suren em um estudo de caso. Seu fim ressoa em discussões sobre pena capital, crimes de guerra e justiça. Ambos os lados usam sua morte como munição. Abolicionistas apontam para a execução prolongada como prova de barbárie. Eles argumentam: mesmo com procedimentos técnicos, o Estado pode falhar terrivelmente. Para eles, não importa o quão monstruoso seja o criminoso. O governo não deve se envolver em tortura, seja deliberada ou acidental. O caso se torna um argumento forte para a prisão perpétua, uma alternativa que garante punição, mas sem o sangue nas mãos do Estado. À primeira vista, uma punição excessiva e cruel, mas na prática, um acerto de contas necessário. Defensores da pena de morte veem o cenário de outra forma. Para eles, crimes da magnitude de Suren exigem a penalidade máxima. Manter tais monstros vivos diminuiria o significado do sofrimento das vítimas. Eles podem lamentar a sujeira da execução, a falha técnica, mas mantêm que a morte era o único caminho. Alguns vão além. Argumentam que 12 minutos de asfixia não foram crueldade, foram justiça. Essa perspectiva afirma que a sensibilidade moderna foi longe demais. Estamos tão preocupados com os direitos dos criminosos que esquecemos os direitos de quem eles mataram. Mas para entender a sentença, é preciso olhar para o crime. Os registros históricos do campo de concentração de Ravensbrück revelam a magnitude do horror. Fritz Suren comandou aquele lugar com mão de ferro. O campo operou de maio de 39 até a libertação em abril de 45. 6 anos de assassinato sistemático. Durante esse tempo, 132 mil mulheres e crianças passaram pelos portões. A estimativa de mortes é assustadora: 92 mil vidas perdidas. O número exato é impossível de determinar. Na filmagem de arquivo nota-se pilhas de papéis queimados pelos nazistas antes da fuga. Não eram estatísticas abstratas, eram seres humanos individuais, nomes, famílias, sonhos, futuros que Suren ajudou a apagar,
Eram dissidentes políticas que se opuseram à tirania, testemunhas de Jeová que recusaram comprometer sua fé, mulheres judias marcadas para o extermínio, lutadoras da resistência polonesa que ousaram se levantar, prisioneiras de guerra soviéticas, mulheres Roma rotuladas como indesejáveis, inúmeras outras consideradas inimigas do Reich. Os métodos de extermínio variavam, mas o sofrimento era constante. Milhares morreram de fome e doença. Seus corpos se consumiam lentamente, a pele colando nos ossos, resultado direto das políticas de ração de Fritz. Outras morreram de exaustão. Literalmente trabalharam até o coração parar nas indústrias do campo. Algumas morreram por espancamentos brutais de guardas ou capos. Muitas foram executadas, tiros na nuca, forca. A câmera registra as ruínas da câmara de gás construída em 44 para acelerar o processo de morte, e ainda havia os experimentos médicos, corpos usados como cobaias para procedimentos sem propósito científico legítimo. Suren supervisionava tudo. Cada morte era uma tragédia e ele era o responsável direto como comandante. Isso nos leva à origem do mal. Como alguém se torna capaz disso? Psicólogos e historiadores estudam o perfil de Suren há décadas. Ele não nasceu um monstro, nasceu um bebê normal, numa cidade normal, em uma família normal. Sua transformação em assassino em massa foi gradual, foi o resultado de escolhas feitas ao longo de anos. A devastação econômica e a humilhação nacional da Alemanha pós-Primeira Guerra criaram o terreno fértil. Jovens como Fritz, sentindo-se impotentes e ressentidos, foram atraídos pelo extremismo. Movimentos que prometiam restaurar a grandeza alemã através da violência. A SS ofereceu uma saída para sua agressão, deu-lhe um propósito e, mais perigosamente, deu-lhe uma estrutura que desumanizava as vítimas e justificava atrocidades. Mas essas explicações não o absolvem. O contexto histórico explica, mas não desculpa. Fritz Suren fez escolhas todos os dias. Ele escolheu se juntar à SS. Ele escolheu participar da violência política. Ele escolheu aceitar o cargo em Ravensbrück. Ele escolheu implementar políticas de fome. Ele escolheu não mostrar misericórdia quando podia. Ele escolheu torturar crianças. Ele escolheu autorizar experimentos médicos sádicos. Ouve-se o som do carimbo batendo no papel nas reconstituições históricas. Cada ordem assinada era uma sentença de morte. Esses não foram resultados inevitáveis de forças históricas. Foram decisões deliberadas de um indivíduo que valorizou o poder acima da vida humana. No momento em que Fritz colocou sua ambição acima da dignidade alheia, ele traçou seu destino. Um caminho que terminou no alçapão, no dia 29 de maio de 50. A justiça tardou, mas foi implacável. – 29 de maio de 1950. O dia do acerto de contas. As sobreviventes de Ravensbrück não queriam apenas viver, elas queriam falar. Elas sobreviveram ao reinado de terror de Fritz Suren, sobreviveram para olhar nos olhos dele no tribunal. As condições no campo foram desenhadas para quebrá-las. Fome extrema, trabalho escravo até a exaustão, humilhação diária nos pátios de chamada. Elas viram mães, irmãs e amigas morrerem no chão de concreto. Mas elas não recuaram para o silêncio. Elas escolheram o caminho mais difícil: reviver o trauma. O som das máquinas de escrever ecoava enquanto registravam memórias. Depuseram em julgamentos longos e dolorosos. O objetivo era impedir o esquecimento. Essa atitude marcava uma diferença moral absoluta. Elas podiam ter exigido sangue imediato, podiam ter clamado por linchamento nas ruas, mas escolheram tribunais, juízes e evidências, uma coragem que Suren nunca possuiu. Algumas dessas mulheres viajaram até a prisão de Rastatt. Precisavam ver com os próprios olhos, precisavam ter certeza física de que o homem que assombrava seus pesadelos estava morto. Na filmagem mental dessas testemunhas, a cena era clara. A forca, o carrasco, o condenado. Quando o alçapão abriu, Suren não morreu instantaneamente. Ele lutou. O corpo se contorceu na corda por 12 longos minutos. No vídeo, nota-se: as mãos das testemunhas apertam o parapeito, os nós dos dedos brancos de tensão. Ninguém desviou o olhar. O que sentiram naquele momento desafiava classificações simples: alívio misturado com náusea, satisfação cruzada com horror, o trauma e o fim do trauma colidindo. Mas havia um consenso silencioso na sala.
Independentemente da brutalidade da morte, aquilo era justiça. Rastatt não era um lugar qualquer. A prisão tinha uma história pesada. Agora, sob comando das autoridades francesas de ocupação, era o palco final para nazistas condenados. A câmara de execução já tinha visto dezenas de mortes. Veria muitas mais nos anos seguintes. À primeira vista, uma sala fria e técnica, mas na prática, o ponto final do Terceiro Reich. A estrutura era simples, a forca era utilitária, desenhada para a eficiência, não para o espetáculo. Não havia multidões gritando do lado de fora. As execuções do pós-guerra eram privadas, apenas testemunhas oficiais e as vítimas estavam presentes. O foco era a lei, não o entretenimento. Mas isso não impediu que a notícia corresse. Como o segredo vazou de uma prisão militar fechada? Paredes têm ouvidos. Guardas falaram com outros guardas no turno da noite. Testemunhas contaram os detalhes para familiares em sussurros. Jornalistas, que tiveram acesso restrito, escreveram artigos cirúrgicos. Eles sugeriram o sofrimento prolongado de Suren sem descrever o sangue ou os espasmos de forma explícita. Mas o público entendeu. Em poucas semanas, a história se espalhou pela Alemanha e cruzou fronteiras. Nas comunidades de sobreviventes, o debate explodiu. Alguns viram a intervenção divina no enforcamento falho, acreditavam que Fritz recebeu uma punição terrena proporcional aos seus crimes. Outros temiam o precedente, o argumento era duro, a brutalidade na execução, mesmo contra monstros, poderia endurecer a sociedade novamente. Ouve-se apenas o som dos arquivos sendo fechados. A discussão moral continuou, mas o fato estava consumado. Fritz Suren estava morto.